OVNIs na base Echo. No caso de um ataque nuclear, é isso que supostamente deve acontecer. Mas em 16 de março de 1967, mexeram com a primeira linha de defesa dos Estados Unidos. Começou numa base de lançamento de mísseis, codinome Novembro, perto da base da Força Aérea Malmstrom, em Montana. Por várias horas, mísseis carregados com ogivas nucleares foram desligados e não se imagina por quê. Robert Salas era o comandante da equipe naquele dia. Um dos dois homens que formavam a equipe dentro do abrigo de controle de mísseis, a 18 metros abaixo da terra. Recebi uma ligação de um dos meus seguranças no lado de cima. Ele disse que ele e outros seguranças tinham visto OVNIs sobrevoando a área. Não achei que falassem a sério, não demos importância. Quando os riscos dizem respeito à guerra termonuclear, apenas os homens e mulheres com os mais altos padrões físicos e mentais são requisitados. Salas sabe que é graduado, mas agora começa a questionar os homens ao seu redor. 5 minutos mais tarde, ele me chamou de novo e desta vez estava agitado, ele estava apavorado. Ele disse que havia um OVNI pairando sobre o portão principal e tinha um brilho vermelho. Tinha o formato de um disco e ele estava muito assustado. Depois de 1 minuto ou 2 da segunda chamada, os mísseis começaram a se desativar e sair do alerta. Ficamos chocados vendo os mísseis sendo desativados sequencialmente. Um clique-clique atrás do outro, simplesmente se desligando. A única coisa que pude pensar foi, oh meu Deus. Apenas 12 horas depois, em outra base de lançamento com o nome Echo, a uns 30 quilômetros de distância, o comandante Don Crawford percebeu que as 37 toneladas de mísseis Minuteman sob sua responsabilidade também foram desativadas. Olhamos um para o outro e eu disse, não entendo isso. Como podia acontecer? Não existe qualquer comando na cápsula para desativá-las. Não havia botões, nenhum botão, eles não quebram. Eles nunca quebraram. E nunca veio um alerta de míssil inoperante em 3 anos e meio trabalhando com isso. 3 semanas depois, Crawford também recebeu uma chamada de um segurança em pânico que alegava ter visto um OVNI sobre o silo. O rapaz estava aterrorizado e não conseguia identificar o que estava vendo. Aquilo não era um avião. Estava muito lento e muito perto e não ia embora. Eu acho que o convenci de que o que quer que fosse que estivesse dentro daquela fenda, ele tinha autorização de atirar. O que o fez sentir-se bem melhor. Mas ele disse, isso não vai ser muito bom. Então, mais de 3 horas depois que os mísseis foram desativados, sem que nenhum reparo fosse efetuado, os mísseis simplesmente voltaram ao normal, como se nada tivesse acontecido. Começaram a operar normalmente, como se tivessem acabado de sair da fábrica. Não havia nada de quebrado com eles, sem cabos partidos, sem... Entende? Nada disso, só foram ativados. Curiosamente, nem Robert Salas, nem Don Crawford souberam o que havia acontecido nas outras bases de lançamento e não puderam comparar os fatos por quase 30 anos. Quando o fizeram, o mistério só se aprofundou. 2 bases de lançamento, vários mísseis e objetos voadores não identificados. Eles contaram com todos os especialistas na investigação, mas não podiam imaginar o que tinha acontecido. Os engenheiros de sistema não podiam imaginar o que tinha acontecido. Ninguém podia imaginar o que tinha acontecido. O que dá credibilidade ao fato de que alguma coisa muito incomum aconteceu. Desde o dia em que preencheu seu relatório oficial e super confidencial, Robert Salas tem insistido em saber o que exatamente aconteceu naquele dia de março de 1967. Passados 30 anos, Salas ainda quer respostas. E para isso conta com a ajuda de pessoas como Jim Klotz, que é um especialista na obtenção de documentos militares confidenciais. Só recentemente eles se depararam com esse relatório. Essa é a investigação oficial e agora liberada ao público pela Força Aérea sobre os incidentes das bases Echo e Novembro. A história do míssil estratégico que conseguimos especificamente lista o que foi eliminado e conclui que eles foram ludibriados. Eles procuraram por defeitos nos computadores e nos sistemas de orientação. Eles procuraram pulsos eletromagnéticos que eles acreditam que tenham sido a causa.
Mas pelo que sei, ou pelo que os documentos mostram, a capacidade de introduzir tais pulsos num sistema de cabo blindado não existia na época. Existe uma parte do relatório que diz que eles entrevistaram os guardas de segurança e que eles negaram o incidente com o OVNI. Eu sei, por exemplo, que eu informei meu comandante sobre o incidente com o OVNI. A equipe de voo da base Eco não só informou seu comandante, como informou o Comando Aéreo Estratégico sobre o incidente, e eles registraram. Por isso sei com certeza que as afirmações nesse documento histórico são falsas. Alguns pesquisadores acreditam que a desativação tenha sido um exercício para testar as equipes de lançamento. O tenente-coronel reformado Gary Rowles diz sem essa. Está simplesmente além da compreensão que tenham feito isso por causa do detrimento do fator retaliação. Você não se priva de lutar uma guerra por causa de um exercício de jogos de guerra. E Rowles, que é um especialista em procedimento militar, diz que a integridade da força de segurança em serviço naquele dia teria sido impecável. A jovem polícia de segurança da Força Aérea, que está o tempo todo associada à segurança daqueles silos, recebeu autorização para usar de força letal se necessário for. Por isso tinham que ser pessoas estáveis. Robert Salas também localizou Ray Fowler. Em 1967, ele trabalhava para a Sylvania, uma das companhias que construiu o sistema Minuteman. Tudo o que eu sei é que o nosso pessoal, o pessoal da Boeing, foram à base tentar simular o que aconteceu. Mas eles não conseguiram descobrir a razão por que tudo parou. Quando Robert Salas escreveu um artigo sobre o incidente Eco, o ex-comandante de lançamento Don Crawford leu e compreendeu que não estava sozinho. Foi então que o Sightings os reuniu pela primeira vez em 3 décadas. O que fez nesses últimos 30 Já anos? faz muito tempo, agora eu lembro de você. Finalmente, Crawford e Salas puderam conversar abertamente sobre uma questão a qual juraram manter segredo. Foi quando Salas partilhou suas pesquisas. É bom que você tenha conseguido algo da Força Aérea que especificamente diz que aconteceu. Aconteceu, sim. Os dois concordaram que os incidentes com os silos deveriam continuar sendo investigados. Sou um cientista e acho que quando você sabe algo tem que contar. Por muitos anos não pudemos fazer isso. Era confidencial. Agora que não é, não existe razão para não tornar público. Com certeza. Se o OVNI, ou seja lá o que for, tem capacidade de desativar nossos mísseis, como fez, é de interesse público fazer disso um debate aberto por tudo o que significa.